Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta, nesta feita com as lições bíblicas Conectar Mais Jovens, da editora Betel, tá bom? A lição de número 1, quer dizer, nós estamos iniciando o novo trimestre do ano de 2025, o segundo trimestre, e nós vamos tratar neste trimestre, ou a lição propriamente dita, vai tratar do assunto sobre salmos, riqueza e sabedoria para a juventude. Bem, como a lição é destinada à faixa etária dos 18 aos 25 anos, mas isto também não quer dizer que seja único e tão somente para os jovens, mas todos aqueles que estão interessados em obter a riqueza e a sabedoria para a sua vida, tá bem? Independente de sua faixa etária. A lição de número 1, nós vamos tratar, obviamente, do panorama dos livros dos Salmos. Quer dizer, nós vamos dar aquele voo, né, panorâmico, vamos ver algumas características, porém, nas próximas lições, nós vamos nos deter ou irmos mais a fundo dentro dos seus ensinamentos. Hoje vai ser aquele voo de reconhecimento, como é dito, né? Então, o panorama dos livros, ou do livro dos Salmos. É por isso que todas as vezes que nós vamos citar o Salmo, nós dizemos livro dos Salmos, Salmo de número 1, tá? Porque é uma canção, um louvor, um hino de adoração a Deus. Então, Salmo 1, Salmo de número 2, Salmo de número 3, é a mesma coisa como nós fazemos com a harpa cristã. Hino de número 1, hino de número 2, hino de número 3, e assim sucessivamente. O texto de referência está no livro dos Salmos, o Salmo de número 1, os versos 1 e 2. Tá bem? Muito conhecido da igreja. Versículo do dia: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Salmo de número 3, o versículo de número 5. A verdade aplicada: Deus é o nosso refúgio e sustentador em tempos de paz e também em meio às lutas, quer dizer, independente das circunstâncias, o Senhor, ele é o nosso refúgio e é o nosso sustento, ou o nosso sustentador. Os objetivos da lição é, primeiro, explorar a amplitude do tema ou dos temas e autores dos Salmos. 2, mostrar as particularidades dos Salmos. E 3, explicar a divisão do livro. Então, nós teremos uma aula bastante técnica, a não ser que a gente deixe a tecnicidade para a lição, para a leitura semanal dos alunos, e vamos aí observando ou analisando alguns trechos que se destacam dentro deste panorama, deste panorâmico do livro dos Salmos, tá bem? Como está no momento de oração, oremos para que o povo de Deus, a cada manhã, né, lembrando do Salmo 3, do verso 5, a cada manhã declare que ele, Deus, ocupa o primeiro lugar em sua vida. Quer dizer, através da leitura dos Salmos, da meditação dos Salmos, da proclamação dos Salmos, do cantar os Salmos, a lição que nos é trazida é que o Senhor deve ser prioridade na nossa vida, deve ter a primazia da nossa vida. Está aqui na declaração que nós devemos declarar, fazemos a declaração de que ele ocupa o primeiro lugar, quer dizer, a primazia, a prioridade da nossa vida deve ser Deus em primeiro lugar, Deus. Quer dizer, tudo aquilo que vamos fazer, que vamos pensar, que vamos realizar, a prioridade deve estar em Deus, tanto da sua pessoa fazer parte, quanto da sua vontade, como nós falamos na lição dos jovens da CPAD, Sala dos Jovens. Nós vamos ver esta ideia de que Deus, a soberania, a preferência, o primeiro lugar, a prioridade, a primazia
deve ser Deus, tanto a sua pessoa quanto a sua vontade soberana. Tá? Nós falamos sobre isso na lição dos jovens da revista CPAD, da CPAD, tá? Lições Bíblicas CPAD Jovens. Então, a ideia que nós temos já de bate-pronto é esta, que Deus deve ocupar, ter tanto o primeiro lugar quanto a primazia, prioridade quanto a primazia da nossa vida, seja nos nossos planos, seja nos nossos atos, seja nos aquilo que nós vamos fazer uma lista, né? Quando falamos de prioridade, aqui na nossa lista de prioridades, algumas prioridades têm aí uma emergência, têm uma importância maior. E dentro destas prioridades, a prioridade principal ou a primazia deve ser Deus, tanto a sua pessoa quanto a sua vontade. E isto nós vamos aprender dentro dos Salmos, né? E vemos já na introdução esta ideia que a aceitação do livro de Salmos, do livro dos Salmos, ela é inquestionável, quer dizer, ninguém contesta, ninguém questiona, ninguém duvida da relevância do livro dos Salmos na vida das pessoas, sejam elas cristãs ou não, tá? Como está aqui. Veja, os 150 salmos que compõem o livro dos Salmos, eles são de relevante importância, e isto é fato. Por que isto é fato? Na vida do cristão, nós vemos o seu uso, vamos dizer assim, constante em casa, na igreja. Se o culto não é um culto, vamos dizer assim, se o culto não tem um objetivo, tipo culto de missões, se usa o Salmo, pode-se ler Salmo de número 2, versículo 8. Um culto de oração, você vai, a não ser que seja um salmo um culto temático, a maioria das vezes que nós vamos participar do culto, e nós chamamos o irmão, a irmã, alguém da igreja para fazer a leitura oficial do culto, como nós chamamos, a maioria das vezes essa pessoa vai ler Salmo, né? Peço aos irmãos que abram suas Bíblias juntamente comigo no Salmo de número 23, é bastante conhecido, né? E na vida daqueles que não são cristãos, vamos dizer assim, não são evangélicos também, o que acontece? O fato da importância, da relevância deste livro é que a maioria das casas que você entra ou tem uma Bíblia física ou, sei lá, um souvenir feito de gesso, de madeira, de que seja, e está lá, Salmo 91. Ou é a Bíblia física aberta no Salmo 91, ou um souvenir, sei lá, um objeto de gesso, de madeira, mas está lá como se fosse uma Bíblia aberta e está escrito Salmo 91. É quase que uma oração diária, né? Quando não beira a outro tipo de coisa. Nós precisamos tomar cuidado com isso também. Mas veja, o fato, a Bíblia, os Salmos, a importância, a relevância na vida das pessoas, quer seja cristã ou não, ela é inquestionável. Não dá para levantar nenhum tipo de dúvida. Por quê? Se cristãos, quando vamos ao culto ou nas nossas casas, você vai ver um compêndio, você vai ver um livro, e naqueles que não são cristãos, e até, né, na casa de muitos cristãos, a Bíblia vai estar cheia amarelada, a página amarelada, aberta no Salmo 91. Né, como que se fosse um amuleto. Alguns, infelizmente, trazem nesse sentido, né, uma questão de como se chama? Superstição, né? Superstição, tá? Mas na casa do cristão não deve haver esse tipo de pensamento. Nós precisamos tomar cuidado. Então, nós estamos falando de um livro que é de suma importância, é de grande relevância para a nossa vida espiritual. E ele deve fazer parte da nossa vida, ele deve ter uma parte importante, uma prioridade. A prioridade aqui da verdade aplicada é Deus sendo o nosso refúgio e fortaleza, também a prioridade das nossas vidas, e também dentro das prioridades o conceito que nós damos às Sagradas Escrituras, maiormente como estamos estudando o livro dos Salmos. Qual é a importância, qual a relevância que nós damos
a esta parte das Sagradas Escrituras divinamente inspirada, como Paulo disse a Timóteo. O ponto-chave é falar novamente da relevância, porque ainda hoje, né, depois de tantos séculos, de alguns milênios, nós temos aí ainda o livro, né, os cristãos hoje, usando e valorizando os salmos. Tá? E isto é, como eu já disse, e vou repetir, é importantíssimo para a nossa vida. Por quê? Quando analisamos a constituição do livro, a forma da sua escrita, a mensagem transmitida, tudo que nós analisamos o livro dos Salmos, nós vamos ver que ele vai nos levar, nos conduzir a uma maior perfeição, né? Não vou dizer uma perfeição completa, porque somos seres humanos, mas uma busca maior pela perfeição ao cultuarmos ou ao levarmos a Deus o nosso sacrifício, seja diário, seja nos dias do culto, seja aos domingos, qualquer que seja a denominação do nosso sacrifício. Ele vai nos ajudar, ele vai nos ensinar, vai nos motivar a melhorar a apresentação do nosso sacrifício diante de Deus. Então, é importantíssimo, é relevante, como diz a lição, de notar que ainda hoje os cristãos usam e valorizam os salmos, tá? E isto deve ser uma realidade, tá? Não pode estar somente escrito numa revista de escola dominical. Valorizar as Sagradas Escrituras, toda ela, aqui no caso, os salmos, valorizar realmente, tá bem? É quando nós encontramos, como eu disse na aula passada dos adultos, de número 1 também, quando nós encontramos qualidades relevantes que nos levam a dar uma importância maior, tá? A termos um valor, a encontrarmos um valor maior, uma qualidade para trazermos e também aplicarmos na nossa vida e aplicarmos a nossa vida a este livro, tá bem? Ao cuidado, ao amor, ao apego, tá? É como se fosse, ele faz parte do nosso tesouro chamado Sagradas Escrituras. Então, um livro admirado por muitos, como nós vimos, né? E vamos frisar novamente a questão de os salmos ser lidos nas nossas igrejas, nos nossos cultos, ensinando que podemos derramar, que podemos e como podemos derramar o nosso coração diante de Deus, né? O nosso coração diante de Deus, Salmo 62, versículo 8. E há um questionamento no Salmo que diz assim: como pode um jovem aperfeiçoar o seu caminho? Como aperfeiçoará o jovem, o mancebo, o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra. Então, veja, ensinando que podemos e como devemos nos apresentar diante de Deus. Por isso, ele é um livro admirado por muitos. Tá? Bom seria se ele fosse admirado por todos, mas o tema já diz que é por muitos, não por todos. Mas seria interessante que, principalmente nós cristãos, admirássemos, né, apreciássemos muito mais o livro dos Salmos, tendo assim o valor, uma parte admirável da Sagrada Escritura, e o nosso valor depositado e transferido também a este livro seria muito maior, tá? Então ele fala aqui, ele dá a questão do grego, né? Como eu digo, salmoi, louvores e cânticos, tá? Composições métricas, aí é mais a questão para os músicos, né? Falar da clave de sol, essas coisas. Eu não sou músico, a única coisa que eu sei tocar malemar é campainha, e olhe lá, né? Se não tiver, eu vou bater palma, porque eu não sei fazer outra coisa. Então, veja, nossas igrejas, elas usam, né? Vamos continuar usando esses termos. Os salmos são lidos em nossos cultos, então é verdade, ensinando-nos que podemos derramar o coração diante de Deus, que podemos e como podemos também, como devemos derramar. Quando nós analisamos os salmos, nós vamos ver, nós vamos prestar atenção na expressão dos salmistas, dos 150 salmos,
que nós temos, a forma como eles se colocam diante de Deus, né? A sua submissão, o seu quebrantamento, tá? A sua humildade, o seu reconhecimento tanto a Deus quanto de suas limitações. Então, nós vamos aprender a tanto ser sacrificadores como ser sacrifício diante de Deus. Tá? Porque como o sacerdócio universal, nós apresentamos. E como a oferta, qual é a oferta que nós apresentamos? Como Paulo nos ensina, o nosso coração, as nossas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, nós somos tanto o sacrificador como o sacrifício. Tá bem? E os Salmos vai nos ensinar, nos conduzir a como apresentar e o que apresentar, como está aqui. Que podemos derramar e como derramar também. Né? Porque tem derramar e tem o derramar. Aqui já a questão já é jogar. Então, como derramar? Como se expressar? Como se, sabe, não de uma forma bajulatória, representativa, vamos dizer assim, aquela questão em que nós tentamos agradar a Deus com palavras bonitas, com termos rebuscados, e não é nada disso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos sinceridade, fidelidade, humildade, gratidão, e nós sabemos que tanto pode falar Jesus, Jesus, e não interessa. O que Deus vai ver é como e o que nós estamos derramando, nós estamos colocando diante dele em seu altar. Tá bem? Então, muitas vezes, se você sabe, se você pode, né, usar palavras rebuscadas, mas não critique aqueles que não têm. Porque é mais fácil Deus ouvir uma oração daquele mais simples que seja, dos mais simples, do que muitas vezes aí a pessoa tentar impressionar no microfone tanto o seu auditório quanto a Deus. A questão é mais impressionar o auditório mesmo. Né? Se é convidado, ele vai tentar impressionar o seu, como é que é chamado? O seu anfitrião, né? Olha como eu sou inteligente, olha como eu sei usar o verbo, como eu sei empregar os pronomes, como eu... Nada disso tem validade, nada disso tem validade, tá bem? Então é admirado por muitos, por quê? Porque é um livro que nos ensina a sacrificarmos, a derramarmos diante de Deus a nossa libação, que é a nossa vida. Hoje, né, nós apresentamos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ponto de número 1. Temas abordados nos Salmos. Então nós temos aqui que os cânticos contidos neste saltério, né, são só termos iguais, nos trazem primeiro auxílio, quer dizer, os seus temas, os temas abordados, eles nos auxiliam mesmo quando estamos nos momentos mais adversos da nossa vida. Tá bem? É outro ponto também que nós precisamos sempre aprender a distinguir. Tá? Aqui nós podemos ter a falsa ideia de que as Sagradas Escrituras, no caso os Salmos que nós estamos estudando, ele vai servir único e exclusivamente para os momentos difíceis da nossa vida. E não é isso. Ora, a palavra de Deus, assim como a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Do nosso Deus, do Senhor Espírito Santo, da Santíssima Trindade, ela deve ser buscada e a sua presença em nossa vida é relevante de uma tal maneira que, mesmo nos momentos de paz, como está escrito aqui, olha, em tempos de paz e em meio às lutas, nós precisamos priorizar tanto a presença de Deus quanto a relevância das Sagradas Escrituras na nossa vida. Veja, nos trazem auxílio até mesmo quando nos momentos mais difíceis. Tá bem? Veja, então o Senhor nosso Deus, ele não é aquele Deus como o Deus das nações, aí, os falsos deuses, que eles só estão com alguns até são chamados de cavalos, né? Nós pelo menos somos chamados de ovelhas, de amigos de Cristo,
né, de servos, de conservos, de herdeiros, co-herdeiros. Nunca fomos chamados de cavalos, não. Quando o cavalo, numa determinada filosofia, ele não está bem de saúde, aquele que o monta simplesmente o abandona. Simplesmente porque não tem mais nenhum tipo de serventia. E ele fica lá abandonado à mercê até a sua vida se evair, ou Jesus Cristo entrar em sua vida, ele permitir a entrada de Cristo, e agora, em vez de ser chamado de cavalo, vai ser chamado de ovelha. Tá bem? Então, veja, nós precisamos aprender que o nosso Deus, ele está conosco nos momentos mais fáceis. Tá? A Bíblia fala que o Senhor Deus não é somente Deus dos montes, mas é também do Deus de vales. Quando nós falamos de montes, nós falamos de alturas, nós falamos de momentos felizes. Quando falamos do vale, vale de Acor, vale de lágrimas, vale da sombra da morte, nós estamos falando de momentos difíceis da nossa vida. Tá bem? A figura aqui são dos momentos difíceis. Então não é somente Deus dos montes, mas é Deus do vale. Dele é Deus também no vale. Então veja, quando nós falamos lá no Apocalipse, ele diz assim, se você abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Olha que interessante. A ceia é um dos momentos mais simples da vida do ser humano. Tá bem? São as refeições. E nós que não temos muito tempo, ou às vezes não temos muita condição, nossas refeições têm que ser rápidas, porque nós precisamos sair para trabalhar ou voltar ao trabalho. É aquele café da manhã, um pãozinho na chapa, né, ou um pãozinho com margarina, um copo de café com leite, e comemos ali e vamos trabalhar. O almoço também vai ser um pouco mais simples, um arroz, um feijão, uma mistura. Às vezes na marmita não tem condição de pôr, algumas já tem a divisão para salada, mas se não tem, um jantar da mesma maneira. Então vamos colocar nessa visão. O Senhor nos promete, se nós simplesmente abrirmos, darmos entrada, condições dele trabalhar na nossa vida, ele estará conosco nos momentos mais simples. E a ideia é essa, se eu estou com você nos momentos mais simples, o que se dirá nos seus momentos de maior aperto? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então é esta a visão dos temas abordados. A primeira coisa que nós vemos aqui, que ele está conosco nos momentos mais adversos, até nos momentos mais adversos ou mais difíceis, né? Os salmistas nos fazem compreender que Deus tem um propósito para cada um de nós. Outra coisa interessante que nós aprendemos também, o propósito de Deus. Eu sempre digo que nos momentos de adversidade nós temos o costume de usar a questão por quê. Quando eu digo por quê, eu estou questionando, eu estou colocando em dúvida a ação de Deus na minha vida. O contrário funciona se eu perguntar para quê. Quer dizer, qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida para eu passar por este momento adverso? Qual é a lição? Qual é o aprendizado que eu preciso conceber neste momento difícil? É uma reconciliação? Deus está me chamando para a reconciliação? Deus está me repreendendo? Deus está me ensinando, está me melhorando, está aperfeiçoando o meu caráter? Qual é o propósito de Deus? Sempre tendo em vista que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados pelo seu beneplácito, daqueles que são chamados pelo seu amor. Quer dizer, Deus trabalha para o nosso bem, Isaías 64:4, tá bem? Então, o propósito de Deus, seja no monte, seja no vale, ou no vale propriamente dito, nunca será nos destruir, não, tá? Até o povo tem o costume de dizer aí, se eu não me engano, o deserto não é, sei lá, caixão de crente, lugar de crente ficar, não, mas de aperfeiçoamento. Quando nós saímos destes momentos de adversidade, nós saímos melhores, tá? Mais aperfeiçoados, mais capacitados, mais amadurecidos, porque nós aprendemos no momento de dificuldade. Veja que a ideia bíblica sempre é esta. Olha, o provecista diz assim, não vá à festa, vá à casa do luto, porque lá você vê o fim de todas as coisas. Na festa você vai se distrair e possivelmente vai cair na gandaia também, comprometendo aí a sua comunhão com Deus e até mesmo a sua salvação.
Mas quando nós vamos à casa do luto, né, tem lá um invólucro de madeira, né, e está ali, jaz alguém que esteve vivo. E nós começamos a pensar na brevidade de vida, da vida, na qualidade da vida que nós estamos vivendo, na qualidade da vida que nós estamos colocando diante de Deus como sacrifício. Nós passamos a pensar, aquela visão, sabe, nos faz internamente questionar a nossa própria vida. E isso é muito bom, porque deste questionamento, desta análise introspectiva da nossa vida, ela vai fazer com que nós chegamos a uma compreensão, a um temor, a um determinado receio, não medo, porque o cristão não tem medo deste momento. O cristão genuíno, verdadeiro, mas ele começa a pensar o que ele está fazendo da sua vida aqui na face da terra, tá bem? Veja, tanto é que os termos dos salmos, eles vão estar entre contradição dolorosa até a inabalável confiança na justiça divina. Quando nós analisamos os 150 salmos, nós vamos ver orações de contrição, de arrependimento, de se colocar diante de Deus, de pôr a boca no pó, e momentos até de inabalável confiança. Vamos lá, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Puxa vida, só que diante deles, ele tem uma nação, um estado totalmente destruído, totalmente queimado a fogo. Mas, veja, a inabalável confiança na justiça divina, também na sua providência, vai levar os salmistas a dizer assim, grandes coisas fez o Senhor por nós, isso aqui é pouco. O que é isso aqui diante do nosso Deus, do que ele já tem feito por nós, desde quando ele chamou o nosso pai Abraão? Então, veja bem, e também existirão momentos em que vai estar ali diante de Deus, numa contrição, num quebrantamento, colocando realmente o rosto no pó, como diz Jeremias, né, nas suas lamentações. Então, tudo isto, esses temas abordados, eles vão trabalhar na nossa vida. Porém, a conclusão de todas as análises sempre será esta, que Deus está trabalhando para o nosso bem. Não está trabalhando para o nosso prejuízo. Ele não está trabalhando para nos prejudicar de maneira nenhuma. Toda a ação de Deus, toda a intenção de Deus, é sempre o propósito de Deus, é o quê? O nosso bem. Seja numa lapada, né? Seja num carinho, seja numa palavra boa, seja numa bronca, numa exortação, o Senhor Deus sempre está querendo o melhor para nós, nos ensinar o melhor, ou nos colocar no melhor caminho, tanto para adorá-lo, quanto para, com isto, nós termos uma vida abundante na presença de Deus. Tá bem? Os autores nós temos aqui, né? Na lição, ela dá pista, não nos dá pista de autores de um grande número de salmos, mas alguns são conhecidos, né? No caso, nós temos aí Moisés com o Salmo 90, nós temos os Salmos de Davi, nós temos os salmos de Salomão, tem salmos de Asaf, tem salmo, alguns são conhecidos pelo nome dos salmistas, outros, principalmente aqueles salmos de romaria, de passagem, então ele é feito uma canção conjunta, né? Já o próprio nome diz, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eles estão ali numa peregrinação, num caminhar, então é uma composição conjunta, né? Então nós temos aqui, né? No final nós temos aqui, né? Que, segundo a fala da missionária Ana Oliveira, no livro Israel e Fatos Bíblicos de A a Z, um guia para curiosos, da editora Betel de 2016, na página 85, que nos diz, com exceção de Moisés, que escreve um salmo, Davi compôs 73 salmos, Salomão compôs 2 salmos, e os demais salmos foram compostos por sacerdotes, levitas com a vocação na música, né, aptidão para a música, e responsabilidade com o culto sagrado, e outros são anônimos. Eu falei sobre esta questão de vocação na lição CPAD dos jovens, tá bem? A lição de número 1 também.
E se você quiser ter uma visão um pouco mais ampla, um entendimento um pouco mais amplo da questão da vocação e também da vocação divina, você pode dar uma olhada ali na lição de número 1 da lição Betel, ou da lição Betel, não, da lição, desta lição aqui, lições bíblicas dos jovens, é a mesma faixa etária dessa que nós estamos analisando agora, a lição de número 1, tá bem? Vamos mais adiante. 2, as principais particularidades dos salmos, quer dizer, aquilo que destaca, né, aquilo que salta, ou aquilo que mais nos chama a atenção, ou deveria nos chamar mais a atenção, né, para que prestássemos mais atenção naquilo que está sendo dito, ensinado, cantado, está sendo pregado para nós através dos salmos. Então, algumas particularidades dos salmos, tá bem? Então, nós vemos aqui, os salmistas inspirados por Deus se apropriaram de diversas técnicas para criar efeitos especiais em suas linguagens. Quer dizer, na transmissão da palavra, obviamente é a transmissão oral, né, ou escrita. Então, nós podemos usar várias técnicas, né? Você tem a técnica da escrita, você tem a técnica da apresentação num visual, você tem a técnica da apresentação por sinais, quer dizer, e nisto os salmistas se apropriaram de tudo aquilo que fazia parte da cultura judaica, tá bem? Eles usaram muitas formas de expressão através, expressões musicais, você vai ver vários instrumentos, várias técnicas, várias formas, né, métricas e tal. Nós vamos ver aqui sinonímios, antitéticos, sintéticos, quer dizer, são coisas relacionadas à criação musical, à formação musical, tá bem? E acredita-se, né, veja, a linguagem como metáforas, aliterações, metonímias, entre outros, para conduzirem sua mensagem. Então, eles utilizaram várias formas dentro da área musical, da cultura musical, para se expressar. Para quê? Para que aqueles que a ouvissem encontrassem dentro de alguma destas formas uma maneira mais clara de absorver o ensinamento através destas técnicas. Assim como o professor, ele pode usar a lousa, ele pode usar, nós chamávamos de quadro de giz, ele pode usar um flanelógrafo, ele pode usar uma tela, ele pode usar N maneiras, muitas maneiras, para apresentar a sua aula, aquilo que ele julga ser a forma, naquele momento, mais fácil para explanar as suas ideias através de uma representação, de um visual ou de um audiovisual, tá? Mais ou menos assim. E aqui os salmos demonstram que retratam sentimentos, ritmos e frases metafóricas, tá? Quando nós falamos de metáforas, nós estamos falando daquilo que não dá para usar como literal, quer dizer, pegar ao pé da letra, porque é uma metáfora, tá? É uma metáforas, parábolas e outras cositas mais que estão nas Sagradas Escrituras, não nos dá o direito de interpretarmos como literal. Quem não bebe da minha carne e não bebe, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Ora, Jesus Cristo está falando o quê? Literalmente ou está usando uma metáfora, está usando uma forma de expressar figuradamente, uma figura de linguagem. Então nós precisamos entender isto também. E os salmistas, eles fizeram uso de todas estas ferramentas que esta determinada arte lhes permitiram, e para quê? Para que a facilidade da assimilação dos ouvintes fosse maior, quer dizer, a sua mensagem fosse mais compreendida pelos os que as ouvissem, tá bem? Características da poesia hebraica, nós colocamos aqui que sua maior característica consiste na equivalência mútua. Quando nós falamos de equivalência, nós estamos falando de
né? Equivalência, equidistância, equilátero. Nós estamos falando de coisas iguais. Tá? Quando você fala de um triângulo equilátero, se não estiver equivocado, são os 3 lados iguais do triângulo. Tá bem? Obviamente, também, os 3 ângulos também são iguais, fazendo aí um total 6 vezes 3, 18. Então, 3 graus, ou 3 ângulos de 60 graus, porque a soma dos ângulos internos, eles têm que fazer o quê? Eles têm que totalizar 180 graus, ou 180 graus. Equidistante, quer dizer, a mesma distância, equilíbrio. A palavra, quando nós trazemos isto, nós estamos falando equivalência, é de valência igual, de igual valor. Tá bem? Podemos não falar de música, mas talvez estamos ajudando com outra coisa. Mútua ou frases ou ajustes chamados paralelismo ou rima de pensamento. Tá? E isto fica característico porque a particularidade mais evidente é a repetição de ideias chamado de paralelismo. Nós vamos ver isso não somente nos Salmos, mas a repetição de determinadas palavras, frases completas, parágrafos, né? É um costume do hebreu, né? Um costume hebraico, judaico. Jesus Cristo mesmo, quando ele vai falar, ele sempre diz assim, nós vamos ver muitas vezes o Senhor dizendo, em verdade vos digo. Tá? Aqui é como se o Senhor estivesse dando uma ênfase. Quando ele repete, ele está enfatizando que aquilo que ele está dizendo é verdade. Quando nós equiparamos com outras culturas no mundo, nós vamos ver que esta técnica, ou fazer uso desta forma de expressão, já não garante certeza, mas sim dúvida. Dúvida, porque cada cultura tem a sua característica. A cultura é local, tá bem? A cultura, os costumes são locais, né? Pertence a um determinado povo, tá bem? E dentro da característica judia, judaica, hebreia, hebraica, você vai ver essa questão da repetição. Veja, repetição de ideias chamado de paralelismo, tá bem? O paralelismo hebraico, este pensamento sobre o paralelismo como um princípio fundamental da poesia hebraica, foi ecoado pela primeira vez pelo catedrático, e aí vai falar sobre um inglês, né, catedrático de Oxford, chamado Robert Lovejoy. No seu trabalho, De Sacra Poesie Hebraecorum, deve ser latim, né? Academicae, de 1753, teve a percepção de classificar os tipos de paralelismos em 3 categorias. Primeiro, sinonímico acontece quando o segundo verso repete o primeiro verso com as ideias semelhantes. Tá? Ideias semelhantes. Daí vem sinonímico, talvez, eu acho que diz. Sinônimos, né? Sinônimos quer dizer, são palavras diferentes que expressam a mesma ideia, a mesma coisa. São sinônimos. Então, o segundo verso repete o primeiro com ideias semelhanças. Antitético, o verso propaga pensamento contraposto, quer dizer, se é anti, é contrário, tá bem? Antitético, o verso pensamentos contrapostos, quer dizer que a primeira linha contraria a próxima linha do verso com uma verdade adversa. Muito interessante, tá bom? Bom para o aluno se colocar, tá? Isso aí está no Salmo 16, Salmo 6, Salmo 1, versículo 6, Salmo 37, versículos 21 e 22. E ser sintético, a afirmação da primeira linha do verso serve como apoio sobre a qual a segunda declaração se fundamenta, enriquecendo a primeira linha em seu pensamento original, sintético. Tá bem? 3, e último tópico, né, como eu disse, este panorâmico nós usaríamos bastante a questão da tecnicidade. Quer dizer que nós vamos ficar a primeira lição praticamente neste campo, né? Panorâmico, introdutório. Nós estamos conhecendo, tá bem?
E muitas coisas que nós estamos falando aqui, seria bom se o aluno ele gastasse, o professor, o superintendente, ele gastasse mais tempo para se deparar com estas classificações, sinonímico, antitético, sintético, paralelismo, rima de pensamento. Tudo isto é usado na poesia, tá? Na formação da poesia. Então, a divisão dos livros, dos salmos, tá bem? Nós vamos, outra tecnicidade, na pesquisa que nós propusemos a realizar sobre o livro dos salmos, interessa-nos dizer que é comum dividir. Por que que é comum? Porque já vem desde o princípio esta divisão, tá? Nós temos a divisão dos salmos lá na Bíblia hebraica, judia, na Bíblia dos judeus. Nós temos essa classificação desde o princípio, então ela é comum porque não é que é comum para os nossos dias, é comum já desde o princípio, tá? Lá no começo, tá bem? Dividir o conjunto dos livros dos Salmos em 5 livros que iniciam concomitantemente nos Salmos 1, quer dizer, de 1 a 41, depois o Salmo 42 até o 72, o Salmo 73 até o 89, o Salmo 90 até o 106 e do 107 até o 150, 5 divisões, tá bem? Uma divisão adotada de modo a corresponder ao Pentateuco. Veja que se tem esta ideia de se corresponder, correlacionar ao Pentateuco, esta ideia já vem desde o princípio, tá bem? Então, dentro do ponto de vista literário, a tradição judaica divide, veja, a tradição judaica já divide o livro dos Salmos em 5 livros, que teria sido seguida a fim da equivalência, da valência parecida, igual ao Pentateuco, quer dizer, os 5 primeiros livros de Moisés. Tá bom? O bispo Abner Ferreira, a citação do bispo Abner Ferreira, os Salmos é uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. 2020, página 33. Tá bem? Dentro do livro Salmos, uma referência para a vida de oração e de adoração e oração do cristão, do ano de 2020, a página de número 33, que nos ensina, né? Então, vamos ficar com o tema, né, com esta referência, ou este livro, Salmos, uma referência para a vida de oração, a adoração e oração do cristão do ano de 2020. Então, aqui ele vai também colocar que nos diz que a maioria das versões bíblicas divide o livro dos Salmos em 5 livros, assim como o Pentateuco apresenta 5 partes. Tá bem? Como nós já dissemos, o de 1, né, do Salmo 1 ao 42, o livro 2, do Salmo 42 ao 72, o livro 3, do Salmo 73 ao 89, o livro 4, do Salmo 90 ao Salmo 106, do livro 5º livro, do Salmo 107 ao Salmo de número 150. Tá bom? E, por último, 3.2, por que estudar o livro dos Salmos? Isto é interessante. Por que estudar? Não é que as outras coisas não sejam interessantes. Não foi isso que eu disse. Interessante nos é prestar atenção, termos chamado a nossa atenção, principalmente para isto. Por quê? Veja, ler e meditar o livro dos Salmos pode, 2 pontos. Primeiro, aproximar os jovens de Deus e auxiliá-los a conhecer o seu amor. Como nós dissemos no início, quando nós notamos a poesia, a canção dos Salmos, ela vai nos ensinar a estarmos mais próximos de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós nos apropriamos do seu amor, nós conhecemos o seu amor, nós experimentamos o seu amor. Obviamente que eu só posso experimentar algo ou alguma coisa a partir do momento em que eu estou próximo. Não dá para experimentar nada de longe. Eu posso ter uma ideia, mas experimentar e ver que o Senhor é bom só a partir do momento em que eu me aproximo dele, que eu me achego a ele, que eu estou próximo dele. Salmo 36, 136, o verso de número 1. Então, meditar no livro, ler e meditar o livro dos Salmos pode, 1, aproximar o jovem. Como eu disse,
tá? Este jovem aqui, porque nós estamos ministrando, mas a todos aqueles que se interessam em estar na presença de Deus. 2. Os jovens podem desfrutar de um manancial de inspiração para a adoração de Deus. Quando nós estamos falando de manancial, lembra daquelas fontes d'água? Quando nós éramos crianças, né? Estávamos aí na fase da adolescência, fomos criados aí em lugares quase que desbravados, né? Tinha naquelas matas, tinham aquelas fontes, as nascentes, né? Principalmente no bairro onde eu morava, o bairro do lado, né? Dentro de uma reserva, ali tinha uma fonte de águas, né? Claras, límpidas, muito refrescante, e era ali o início, se eu não me engano, depois de quase 60 anos, e quase 30 anos que eu saí de lá também, dizia que ali se iniciava, era uma das nascentes que formavam o rio Tietê. Todos conhecem o rio Tietê, né? Então, vejam bem, quando nós falamos de manancial, nós estamos falando de algo que brota constantemente, interminavelmente. Tá? E o interessante é que se você chegar ali a jogar alguma coisa, a obstruir aquela nascente, ela com certeza ela vai achar um outro caminho para sair. Quer dizer que, veja, o jovem pode desfrutar de um manancial de inspiração, quer dizer, de motivação, daquilo que vai impulsioná-lo a adorar a Deus dentro dos salmos. Por quê? Quando nós olhamos a história, as exclamações, e muitos deles, assim como já citamos o Salmo de número 126, você está vendo o pessoal, alguns judeus, não todos, mas muitos judeus, que estão voltando do cativeiro, tá? Que começou lá com a deportação de Israel, do governo das 10 tribos pelos assírios, e depois o reino do sul, né? Pelos babilônicos, e depois vieram outros 3 reinos, e agora eles estão voltando. E quando você olha aquelas expressões dos salmistas, aquilo te incentiva a acreditar cada vez mais na fidelidade, na bondade e no amor de Deus. Tá bom? Outra coisa, o livro dos Salmos é um impulso motivador, sendo empregado até hoje no louvor e no culto a Deus, tanto por judeus quanto por cristãos. Tá? Então, veja, quando nós empregamos os salmos ou fazemos uso dos salmos, seja lido, seja cantado, seja individualmente, seja num culto, seja na igreja, nós somos motivados a adorar a Deus de uma forma melhor e mais como primícias, né? A escolhermos como primícias as primícias da nossa vida. Nós vamos aprender com os salmistas a escolher as primícias, o melhor de nós, para estarmos diante de Deus, como vimos aqui também na lição Betel Dominical, na sala dos adultos, a lição de número 1. Tá bem? O Salmo também tem o poder de trazer paz e inspirá-los, os jovens, a louvarem a Deus e a confiarem nele de todo o seu coração, através dos testemunhos dos salmistas, tá? Das orações, das expressões de gratidão, das expressões efusivas de alegria pelo que o Senhor tem feito por eles. Tá bom? E para terminar, confiar em Deus é a atitude mais acertada que um jovem pode ter. Ora, se nós queremos acertar nas nossas atitudes, o livro dos Salmos, dentro das Sagradas Escrituras, é um grande motivador, é um grande incentivador, é um grande auxiliador, tá bem? É um manancial de inspiração para que esta nossa atitude seja a mais acertada possível. Então, da perspectiva divina, o saltério aponta para Deus como seu autor, considerando a autoria a partir do lado humano. Então, ficamos aqui com este subsídio, essa introdução do subsídio para o educador. Da perspectiva divina, o saltério aponta para Deus como seu autor. E que melhor motivador nós teríamos para a nossa vida, tanto jovens quanto qualquer faixa etária do servo de Deus, para servirmos a Ele em espírito e em verdade. Amém? Então, que nós possamos nos
atentar para esta lição maravilhosa, que Deus é o nosso refúgio e sustentador em tempos de paz e em meio a lutas, tá bom? Por isso o salmista diz no Salmo de número 3, eu deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Esta confiança faz a nossa consciência ficar tranquila e o nosso travesseiro ser feito de nuvens fofinhas, tá bom? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, aula de número 2, se o Senhor nos permitir, e fiquemos todos com a paz e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.